A paz do Senhor, boa noite, quero dar as boas-vindas para vocês, queremos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade, por estarmos aqui, por podermos aprender um pouco mais a palavra do Senhor. Então nós estamos vindo nesse discipulado, hoje é a quinta aula, tivemos a primeira aula, a origem do homem, e depois estudamos sobre o grande mal que afetou a humanidade, que é o pecado. Falamos sobre a solução divina, quando Deus enviou, por amor a nós, enviou o seu Filho. Falamos sobre arrependimento e hoje teremos a oportunidade de aprender um pouquinho sobre a justificação. Então nós fomos justificados. Nós vamos ver isso na palavra. Vamos orar. Amado Deus, vem sobre nós, te louvamos por esta oportunidade. Fala conosco, ensina-nos a tua palavra, Espírito Santo didático. Vem sobre nós nessa noite, que a tua palavra venha adentrar a nossa mente, os nossos corações, possamos crescer na tua graça, no teu conhecimento, em nome de Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo, querido, todos os nossos pecados, nós já estudamos em aulas anteriores, está lá no livro do profeta Miqueias, do capítulo 7, verso 19, diz que todos os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar, lá mesmo na profundeza, ninguém consegue chegar. O inimigo às vezes tenta trazer o nosso passado, nos lembrar do nosso passado, mas o que nós precisamos é usar a palavra e dizer, eu não devo mais nada. Eu não tenho que subir morro, descer morro, eu não tenho que carregar peso, eu não tenho que fazer nada mais. A única coisa que eu preciso fazer é adorar o Senhor. Me reunir, ter uma igreja, não deixar a congregação, estar com meus irmãos, é ali na igreja que nós recebemos a palavra, é ali que nós nos relacionamos, interagimos um com o outro, é um lugar de crescimento, de amadurecimento, de receber uma porção nova a cada dia. Então nós devemos ter uma igreja, ter um pastor, sabe, um líder sobre nossas vidas, que possa estar nos orientando. Isso aí é necessário. Agora, nós não devemos mais nada. Nós fomos justificados. E eu quero ler com você alguns textos. Se você tiver uma Bíblia, aí você pega a sua Bíblia, que a gente vai ler alguns textos. Você pode anotar também. Mas se você também... eu não quero anotar nada, não há problema, que depois eu vou enviar para você o PDF de toda essa aula. Aí você só fica ligado comigo aqui, não se preocupe de anotar não, tá bom? Fique bem ligado aqui e naquilo que Deus colocou no meu coração para eu passar para você, e vamos crescer junto com alguns minutos, tá bom, amada? Justificar, ser justificado. O que é isso, hein? O que é ser justificado? Eu devia, agora eu não devo mais. Eu estou livre. Eu preciso fazer campanha, corrente. Não é nada disso. Para ser justificado, não precisa fazer nada disso. Você já foi justificado. Eu quero te mostrar que você já foi. Então, Jesus falou assim, vinde a mim, todos vós cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, querido, nós já fomos até Jesus, recebemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, único. E agora não devemos mais nada. O que nós devemos agora é procurar uma igreja, estarmos em comunhão com nossos irmãos, juntos ali, adorar, porque nós somos. Aí você fala assim, mas eu sou igreja. Não, eu não sou igreja. Eu sou um membro dessa igreja. Se você pegar aqui, ó,
Aqui tem os meus 5 dedos. Se eu cortar aqui esse dedinho mindinho e tirar ele fora aqui, o que acontece? Ele morre, não tem mais vida. Ele só tem vida aqui, ó, encaixado aqui, ligado. Então nós somos esses membros, né? Então se tirou fora, morre. Precisamos estar ligado à videira, ligado ao corpo. Então nós como igrejas precisamos estarmos juntos. Nós somos um exército. Não, nós não somos um exército. Eu não sou um exército. Nós somos um exército, juntos. Eu sou um soldado desse exército. Você é um soldado desse exército. Uma soldado desse exército. Você é soldado desse exército. Agora, você só se torna um exército quando você se liga. Vários soldados, um pelotão, um exército. Amém? Em nome de Jesus. Um jogador é um jogador, mas 11 jogadores já é um time. E esse time de Cristo somos nós. Justificar significa declarar justo ou declarar livre. Olha só, então você é livre. Livre de culpa e de castigo. Justificação, por sua vez, significa um ato judicial de Deus, mediante o qual aquele que crê em Cristo é declarado justo aos olhos dele. Você crê em Cristo? Eu creio em Cristo. Então eu sou declarado justo diante dos olhos de Deus. E fica livre de toda culpa e punição. Então nós estamos livres de toda culpa e punição. Olha que a Bíblia diz. Romanos 5, verso 1. Olha o que diz. Sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos justificados mediante a fé. Precisamos crer. Aí quando nós temos fé e cremos em Jesus Cristo e o aceitamos como nosso único Senhor, aí nós somos o quê? Justificados, não devemos mais nada. A justificação inclui perdão dos pecados, baseado na justiça de Deus, na justiça de Cristo. Eu quero ler com você, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, a igreja lá de Coríntios, tá? Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21, diz assim, ó. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Quem? Jesus Cristo. Para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então Cristo se entregou na cruz para nós sermos feitos justiça de Deus. Nós hoje não temos que viver correndo de um lado para o outro. Olha, está tendo ali uma corrente, uma campanha para você se libertar. Você não deve nada. Estou falando que você não pode ir lá. Não, vou lá dar glória a Deus. Se a intenção for adorar o Senhor, agora se for buscar perdão, você já foi perdoado. O sacrifício de Cristo foi suficiente. Você não precisa mais nada. Você foi comprada com o sangue do Cordeiro. Repetindo, você precisa de uma igreja, precisa ter um pastor, aquele que te orienta, aquele que te ensina a Bíblia, tá? Aquele que vai estudar, vai estudar e passar para você o que eu estou passando agora. Você precisa de alguém assim. Pastor Edir, eu quero entender a palavra, está aí, ó. Nós estamos, entra no nosso canal, nós temos aí o resumo da Bíblia, nós temos agora os discipulados, você vai crescendo, você vai aprendendo a palavra. Tá bom, querido? Filipenses capítulo de número 3, capítulo 3, verso 9, diz assim, ó. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo,
a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça vem de Deus e ele veio dele. Através de Cristo, nós fomos justificados. Essa justiça que é aplicada ao crente e inclui a remoção de toda culpa e de toda penalidade. Grave isto. Toda culpa. Toda culpa. Vamos ver mais um texto? Para nós vermos, conferir o que eu estou falando. Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Sim ou não? Se você disser que sim, não há condenação para você. Se você pode ficar tranquilo. Se Cristo voltar hoje, você vai morar com Cristo. Se você hoje partir desse mundo, todos nós podemos partir, já estamos tranquilos, não há nenhuma condenação. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andam segundo, fazendo as vontades da carne, mas segundo o Espírito. Por isso que nós devemos ter uma igreja, sabe, buscar o Senhor, orar juntos, né, participar, para que possamos estarmos cada dia mais o Espírito alimentado. E quando o desejo carnal, quando bater assim, aquela coisa, o Espírito está mais forte. Vence quem está mais forte. É o Espírito Santo. Tem um pastor da nossa igreja que tempo que ele não conta, mas ele contava em uma ilustração do cachorro branco e o cachorro preto. Os dois cachorros. O dono, quando ele queria que o branco vencesse, o que ele fazia? Ele alimentava o branco, deixava o cachorro preto sem comida. O preto ficava fraquinho, o branco ia lá e vencia a luta. Quando ele queria que o cachorro preto vencesse, ele dava comida para o cachorro preto e deixava o branco sem comida. O branco ia com o tempo ficando fraquinho, debilitado, o cachorro preto ia e vencia a luta. É isso. Vai vencer quem está mais alimentado. É uma verdade. Tá? A justificação inclui perdão de pecados baseado na justiça de Deus, nós lemos, que é aplicada a nós crentes, a você. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para você. Vamos ver esse texto? Hoje nós vamos ver bastante Bíblia aqui. Atos capítulo 13. Olha só. Vou mandar para você, estou te lembrando. Verso 38. Diz assim, Atos 13, 38. Diz a palavra do Senhor assim. Atos 13, 38. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Querido, a lei não consegue. A lei do homem não consegue. A lei de Moisés não consegue. Mas Jesus Cristo sim. Então agora não há condenação. Por isso nós precisamos aceitar Jesus. Eu preciso aceitar Jesus, pastor? Precisa. Você precisa sim aceitar Cristo como seu único Senhor e Salvador. A justificação traz consigo um outro benefício. É a adoção. Quando nós somos justificados, nós recebemos a adoção. Nós vamos ver isto. Aquele que crê é justificado e restaurado ao favor divino. É adotado como filho de Deus e desfruta dos direitos da filiação. Adotados, nós fomos adotados através de Cristo. Você está pensando?
João 1, verso 12, diz que o nosso Deus deu condição, poder para sermos chamados filhos de Deus através de Jesus Cristo. Querido, todos aqueles que não têm Cristo, todos aqueles que ainda não confessou Jesus Cristo, é uma criatura. Agora, filho é aquele que aceita Cristo. Ele automaticamente é adotado como filho. E qual que, se você quiser colocar na balança, o que tem mais assim, mais valor, não sei se vai te chocar isso. É o adotado. Porque o natural, ele vem naturalmente. O adotado, eu quis. Foi eu que tomei a decisão de trazê-lo para mim, de adotá-lo. Então ele tem que se sentir mais valorizado ainda. Não, você já ouviu um filho falar assim com a mãe? Eu não pedi para vir ao mundo. Eu não pedi para nascer. Agora, olha o adotado. Você não pediu, eu que quis te adotar. Foi eu que fui lá e falei, eu te quero como filho. Assim que Deus fez conosco. Quando a pessoa se converte a Jesus Cristo, recebe imediatamente o Espírito Santo. Converteu, recebe o Espírito Santo. É mesmo? Então eu recebi o Espírito Santo? Sim. Olha aí no Romanos 8, vamos ver lá no verso 15 até o 17. Os 3 versículos para nós entendermos. Olha só. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Olha só. Para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, meu Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos do quê? Filhos de Deus. Quando nós recebemos esse Espírito, o Espírito de Deus testifica com o nosso, que nós somos do quê? Filhos de Deus. Você agora é filho de Deus. Você é filha de Deus. Verso 17. Olha só que lindo. E se nós somos filhos, somos logo o quê? Herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos o quê? Glorificados. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Querido, nós estamos... Olha, é demais para nós. Obrigado, Deus. Obrigado. E nós aceitamos, agora nós fomos justificados, nós não devemos nada. E nós agora somos filhos. O Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Abre os teus lábios e declara, eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Declara isso. O crente recebe o Espírito de adoção. O crente tem direito de chamar a Deus de Abba, Pai. O crente tem o testemunho do Espírito Santo de que ele é filho de Deus. O crente, sendo filho, também é herdeiro. Olha só, você é herdeiro. Você, quando aceita Cristo, nós, quando aceitamos a Cristo, nós fomos batizados com o Espírito Santo. Estou falando de unção, sabe, é batizado. Agora nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, o quê? É o Espírito de Deus sobre nós, que testifica com o Espírito de Deus. O Espírito testifica com o de Deus que nós somos filhos. O batismo com o Espírito Santo é o ato do Espírito nos unir ao seu corpo, que é a igreja. Agora você pode se unir, porque você tem o Espírito sobre você. Olha só, vamos ler em 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, 2 versos, o verso 12 e o verso 13.
1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e 13. Diz assim, ó. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, olha o que eu falei lá atrás, o corpo tem muitos membros, você é um membro desse corpo, eu sou um membro desse corpo. E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Então são muitos membros e nós nos tornamos um só corpo. Aí vou ler o 13 também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, todos temos bebido de um Espírito. Então nós não somos diferentes. Aquele é da comunidade A, o outro é da Assembleia, o outro é da Batista, é outra presbiteriana, congregacional, no nosso Ministério Resgatado para resgatar, o outro é universal, mundial, Deus é amor, tudo mesma coisa. Todos nós temos um só Espírito. Somos o quê? Filho de Deus. Pastor, um anda de terno, o outro anda de terno. E qual o problema? Eu particularmente não gosto de terno. Os meus estão até com muita saudade de mim. Vou até explicar por que os meus estão com saudade. É porque eles já são bem assim, antigos, né? Estão novos, estão conservados, mas são antigos. Quando eu visto um deles, eles me apertam tanto, parece que a saudade dele é muito grande, que eles me apertam, ficam me apertando, aí eu não aguento, aí eu tiro. Aperta demais. Eu não sei se isso é saudade ou se eu que cresci um pouco, eu não sei, mas eles me apertam tanto, todos eles. Eu acho que eu tenho que doá-los. O texto afirma, de Coríntios, que nós lemos aqui, 12, verso 12 e 13, que nós, os crentes, já fomos batizados. Deste modo, pode-se entender que o batismo com o Espírito Santo é um ato já realizado na vida do crente. Que você não precisa mais procurá-lo, porque o obteve quando creu em Cristo. Você tem que procurar. Você já recebeu o batismo. Não vou entrar do lado aí. Pastor, como é que é esse negócio de receber uma unção, um renovo, falar em língua? Isso é outra coisa. A gente pode mais à frente falar sobre isso. Mas eu quero hoje dizer para você, se você aceitou Cristo agora, nesse momento, tá? Nesse exato momento, agora você já recebe o Espírito Santo sobre a sua vida e você é justificado, você não deve mais nada, você agora é livre, você agora passa a ser filho de Deus, adotado, você recebe algum espírito de adoção. João 1,12, você passa a ser chamado agora filho de Deus. Tudo isso. Ah, pastor, mas se eu me converter agora, só amanhã, depois? Não, é agora, nesse momento. E se Cristo voltar daqui a 1 minuto, você vai morar no céu. E tudo que eu fiz foi perdoado no mesmo instante. Ah, não precisa fazer nada não, pagar a penitência, se cortar com lancetas, nada disso. Nada disso. Ele pagou um alto preço por você. Jesus morreu na cruz e o sacrifício dele é suficiente. Vou ler mais um pouquinho. Compreende-se, pois, que a finalidade do batismo do Espírito, olha só, é a identificação do verdadeiro crente com o corpo de Cristo. A sua igreja é invisível. Ser batizado com o Espírito é o mesmo que ser batizado em Cristo. É mesmo? É. Eu vou ler com você. Depois de 2 Coríntios vem Gálatas.
Eu quero ler Gálatas capítulo 3, verso 26 e 27. Olha só. 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Olha só. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nós fomos revestidos de Cristo quando nós aceitamos a Cristo. Vou ler um outro texto. Romanos capítulo 8, verso 9. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. É um prazer a gente conversar, tá? Te explicar na Bíblia. Se eu não souber, eu não sei tudo, tá? De repente você vai me perguntar, eu posso não saber, mas eu te prometo que vou pesquisar, vou buscar. Tá bom? Diz o verso 9 do capítulo 8 de Romanos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha aí, quem não tem o Espírito de Cristo, quem ainda não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Então não deixe se enganar. Abra os olhos. Você precisa ter o Espírito de Cristo. Você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não fique agarrado, sabe? Pastor, mas eu sou devoto de A, de B, tal. Eu respeito tudo isso, mas nenhum desses vai te salvar, não. Só o Espírito de Cristo é o único. O Espírito de A, de B, de C não vai fazer nada por você. É só Jesus, cara. Jesus Cristo. Pastor, você está falando que é a sua igreja? Não estou falando isso. Eu não estou falando, é a sua religião? Não, eu não tenho religião, não. Eu não prego religião, eu prego Jesus Cristo. Eu ensino sobre Jesus Cristo, é Ele. Então você tem que aceitá-lo como o único Senhor e Salvador. Temos quanto tempo de aula? Temos uns minutinhos ainda. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É mesmo? É. Olha em Romanos 5, versículo 5. Diz assim, ó. Romanos 5, verso 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós precisamos ter o Espírito Santo para que o amor de Deus seja derramado em nós. Então o que eu preciso, pastor? Preciso de uma religião? Não, você só precisa do Espírito Santo. Então é só aceitar Cristo e você vai receber o Espírito Santo. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito habita. Olha lá, vamos ver 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Diz assim, ó. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora você é templo de Deus. Eu sou templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Tendo nele também Cristo, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Selo. A carta só vai chegar no endereço se ela tiver o selo. Presta atenção nisso. A carta só vai chegar no destinatário se ela tiver selo. O remetente é Deus. Mandou, pá, selou. Está escrito na Bíblia, pastor? Tá. Vamos ler Efésios. Vamos ver se nós fomos selados mesmo.
Efésios 1, verso 13. Olha só o que diz. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Palavra da verdade. Se está falando que é a palavra da verdade, porque existe a palavra da mentira. O evangelho da vossa salvação. E tendo nele Cristo, foste o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Você foi selado, você tem um selo. O inimigo olha para você e vê o selo em você. Você tem um selo do Espírito Santo. O selo do Espírito. Selado. Ah, agora, meu filho, você vai chegar no endereço certo. Ah, e olha, Jesus volta hoje, porque ele está voltando, ele vai voltar. Ele falou, eu vou voltar. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, ele falou assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e voltar, vos levarei para que vocês estejam comigo. Então ele vai voltar a nos buscar. Vai levar os selados. Amém? Em nome de Jesus. Vamos mais um pouco, só para a gente encerrar aqui. Não vamos levantar muito tempo. O batismo do Espírito Santo é a garantia da salvação. A Bíblia nos ensina, né? Olha, primeiro, o selo, que nós acabamos de falar. No momento da sua conversão, o crente é também selado com o Espírito Santo. Quer dizer, então, o batismo com o Espírito Santo, ele é a garantia da nossa salvação, é o selo, é a garantia que a carta vai chegar no endereço. Aqueles que mais ou menos na minha idade, né, sabem exatamente sobre isso. Hoje quase não, as pessoas não mandam carta, mas antes chegava lá e olha, tinha que botar o selo, às vezes tinha um selo, tal, vários. Aí você pagava pelo selo, dependendo do lugar que você enviasse a carta, aí você pagava mais, né? E a carta sem selo não chegava, não. Ela tinha que ser selada. E o livro de Efésios, que nós lemos no capítulo 1, verso 13, fala sobre isso. Vamos ler também mais um versículo aí de Efésios, capítulo 4, verso 30. Vamos ver. Olha só. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado. Sabe o que? Olha só. Selados para o dia da redenção. Então, não entristeçais o Espírito Santo. Então, o primeiro ponto que eu quero aqui rápido com você. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele pode ficar triste. Ele não é uma força ativa, como diz a Bíblia dos TJs. Não, não é uma força ativa. A Bíblia de Russell é uma pessoa. Não entristeçais o Espírito Santo quando foste selado, mas selado para o dia da redenção. Que naquele dia vai olhar quem tem um selo, aí você tem o selo do Espírito Santo sobre você. Aleluias! Então você pode ficar tranquilo. Se você já foi selado, e você não vai entristecer o Espírito Santo, quer dizer, sair para o outro lado, você pode ficar tranquilo. Tranquilo. Todos os crentes, em todos os crentes, o Espírito Santo é a marca da segurança e propriedade divina, até quando o Senhor cumprir a promessa de redenção final, levando para si a sua igreja. Para terminar, eu quero dizer para você que também esse Espírito Santo, ele é o penhor.
Deus nos deu o Espírito como penhor, ou garantia, que fomos comprados por Ele. Quando você já viu aquelas casas que vai pegar, você vai fazer um empréstimo, aí chega lá, você leva, eu tenho aqui esse controle remoto, vou fazer um empréstimo de 10 mil, esse controle remoto custa 15 mil. Eu vou deixar como penhor. Tá. Vou penhorar isso aqui, esse que vale 15 mil, vou pegar 10. Se eu não pagar, esse aqui fica para poder pagar a dívida. Não é assim? O Espírito Santo foi nos dado como penhor. É uma garantia de que fomos comprados por Ele e que um dia seremos resgatados do mundo. Deus que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Está escrito isso na Bíblia? Sim. Vamos voltar aí para 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. Diz assim, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Glória a Deus! Então, irmão, estamos tranquilos. Você tem a vida eterna. Além de toda a garantia que Deus nos dá, através do Espírito Santo, a Bíblia nos fornece outras provas da certeza que o crente pode possuir quanto à sua salvação. As Escrituras Sagradas afirmam que o crente tem ou toma posse da vida eterna. As palavras de Cristo asseguram que a salvação é adquirida por todo aquele que ouve a palavra, nós estamos ouvindo, e todo aquele que ouve a palavra e crê. Não é só ouvir não, pastor? Não, precisamos crer. Eu creio, pastor. Eu creio nessa palavra. E olha, eu quero largar todos esses que eu confiava até hoje. E a partir de hoje eu quero somente Jesus Cristo. Eu quero receber este selo. E eu quero ter a tranquilidade, a certeza de que Cristo voltando, eu vou morar no céu com Ele. Eu vou morar com Cristo. João capítulo 5, João capítulo 5, João capítulo 5, você está vendo se eu coçar um pouquinho a mão? Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Está coçando agora só um pouquinho aqui. Eu cheguei peguei a caixinha do correio. Aí abri a tampinha assim, mas eu não olhei lá dentro, não, enfiei a mão lá dentro. Você não sabe o que tinha dentro da caixinha de correio. Caixa dos correios. Tinha uma reunião, uma conferência de marimbondos. Marimbondinho assim, os marimbondinhos pequenininhos. Eles estavam reunidos dentro da caixa dos correios. Eu enfiei a mão, eu abri a tampa, mas não olhei. Eu enfiei a mão. Quando eu enfiei a mão lá dentro, para ver se tinha alguma coisa, uma correspondência lá. Mas sabe o que eu encontrei? Marimbondos. Eles vieram tudo aqui na minha mão e... Claro que o culpado não foram os marimbondos. Eu que fui culpado. Foi eu que invadi a reunião deles, meti a mão lá dentro, sem pedir licença ainda. E o que eles fizeram? Eles não me atacaram. Eles se defenderam, claro. E porque se eu não mexo com eles, eles não fazem nada. Mas ao colocar a mão lá dentro, eles se sentiram atacados. O que eles fizeram? Se defenderam. E unidos, eles são pequenininhos, mas unidos, hein? Que eles vieram todos juntos, acho que na hora, e falou, opa, vamos defender. E eu tirei a mão rápido,
mas pelo menos umas meia dúzia de picada aqui. Mas já tá legal. Tá melhorando. Vamos lá para a gente encerrar. Desses maribondos. Eles se uniram. Unidos, querido. Nós somos fortes. Até os maribondinhos, desde pequenininho. Unidos. Um sozinho. Mas unidos, não brinca não. E olha, nós, unidos, nós somos fortes mesmo. Podemos todas as coisas. Para encerrar, as palavras de Cristo asseguram que a salvação é adquirida por todo aquele que ouve a palavra e crê. Vamos ver, João 5, 24. Olha só. Na verdade vos digo. Vou te ensinar uma coisa aqui. Todas as vezes que você lê a Bíblia e estiver repetido assim, ó. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra é uma forma, por exemplo, como nós fazemos, colocamos em letra maiúscula, ou colocamos em negrito, ou itálico, para chamar a atenção, para dar ênfase. Então é uma forma usada para dar ênfase. Jesus falou assim, na verdade, ele poderia ter falado, na verdade vos digo, não, ele falou, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, nós estamos ouvindo, e crê naquele que me enviou, crê que Deus o enviou, tem a vida eterna. Opa! E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha, presta atenção nisso aqui. Passou da morte para a vida. Então, antes de nós aceitarmos a Cristo, de reconhecer que Deus enviou o Filho dele para morrer por nós, nós estávamos mortos. E nós agora passamos da morte para a vida. Presta atenção nisto. Verso 25. Em verdade vos digo. Outra vez, hein? Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Mortos aqui, não é mortos, literalmente, mortos não. Está falando aqui dos mortos, que o mundo está cheio de mortos, aquele que não tem Cristo está morto. Quando ele ouve a voz de Cristo, quando ele ouve e crê, ele automaticamente é ressuscitado. Agora nós temos vida em Cristo Jesus. Até então nós estávamos mortos. Mas Jesus falou, aquele que ouve a minha palavra e crê, verso 24 de João 5, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não entrará em condenação. Isso quer dizer que haverá condenação. Então, para eu não entrar em condenação, eu preciso aceitar a Cristo. Reconhecer que Jesus Cristo morreu por mim. E reconhecer, aceitar, crer que Deus enviou o Filho dele por mim. Aí mesmo, em João, capítulo 6, verso 47, diz assim, ó, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê tem a vida eterna. E aquele que não crê, pastor? Não tem a vida eterna. Se não tem a vida eterna, tem o quê? A morte eterna. É duro falar isso, né? Mas é uma verdade. Está aqui, ó. Está aqui na palavra. Há também a informação dada pelo apóstolo João, de que todo crente pode estar certo de que tem a vida eterna. Nós vamos agora ler este versículo que está lá na primeira epístola de João, lá no finalzinho, cortado, onde Apocalipse vem Judas e João. E aí são três cartas. Na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 12. Olha só que lindo, 12 e 13.
Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Você tem o filho é Cristo. Você tem o filho, então você tem a vida. Não, pastor, eu não creio, não tenho filho. Então você não tem a vida. Mas você pode ter a vida hoje. Crer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, o único Senhor. E aceitá-lo como o único Senhor. Verso 13. Estas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Em alguma parte aqui nós lemos para crer no Pedro, João, no Paulo, no fulano, no A, no B? Não. Somente quem? Jesus Cristo. Ah, não, eu creio. Não, é só Jesus. O testemunho do Espírito Santo no íntimo do crente concede a ele a certeza de que é um filho de Deus. É mesmo? A certeza de que eu sou filho de Deus? Sim. Romanos capítulo 8, versículo 6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é o quê? Vida e paz. É o Espírito de Deus no homem que o torna consciente da certeza da salvação eterna. Amém? Glória a Deus, queridos. Você já confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador? Ainda não? Deixa eu ler um texto aqui, que eu vou lhe mostrar. Tá aí, se você tiver uma Bíblia, para nós confessarmos Jesus Cristo. Aí em Romanos capítulo 10, verso 9, diz assim, ó: a saber, 2 pontos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Vou repetir. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, confessar quem? Ao pastor? Ao padre? Ao bispo? Ao papa? Não. Confessar quem? Ao Senhor Jesus. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Vou ler o verso 10 também. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não adianta só crer com o coração, tem que confessar com a boca. E eu te convido a fazer isso agora comigo. Vou fechar os meus olhos, se você quiser fazer essa confissão. Jesus Cristo, eu reconheço que tu morreste na cruz para me salvar. Eu reconheço que tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Eu reconheço que o Senhor Jesus morreu naquela cruz por mim e ao terceiro dia ressuscitou. Eu confesso que eu sou um pecador e te peço, perdoa os meus pecados e um dia me receba na glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, toma essa vida que acabou de confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Escreva o seu nome lá no livro da vida. Pai, nesse momento essa pessoa foi justificada, não deve mais nada. E se hoje o Senhor o chamar ou a chamar, entrará na glória. Se o Senhor voltar hoje nas nuvens para levar a sua igreja, essa pessoa também, junto, Pai, nós subiremos a encontrar contigo nos ares. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade,
pela oportunidade que o Senhor nos deu de reconhecer o Senhor como o único Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Quero te fazer um convite. Nós, quinta-feira, estaremos dando continuidade lá ao resumo da nossa Bíblia. Às 20 horas, você está convidado para estar comigo. E terça-feira que vem, daremos continuidade no discipulado. Que Deus te abençoe e te dê uma noite na graça e na paz do Senhor. Fique com Deus. Está encerrado.